Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus possa estabelecer em nós a alegria da vida, alegria do trabalho, alegria de estar com os nossos irmãos. E nesta manhã, cheia de luz, convidamos a todos. Recolham para compreender a lição tão grandiosa do Evangelho, que muitas vezes nos retira dessa tristeza, desse mal-estar e desse envolvimento que ora tanto se encontram. Que os espíritos amigos, protetores, possam envolvê-los nesta manhã. Que assim seja. Nós vamos ler hoje, dando continuidade ao capítulo 5, a melancolia. Sabeis, porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida, é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esforços, cai no desânimo e com o corpo lhe sofre a influência. Toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquece a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não a busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que eles vos reserva, guardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos sobre vós, desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resoluto, durante pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos, porque chorais, e que os jubilosos, por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve bordou que estes espíritos amigos, que ora se encontram conosco, Senhor, nos sustente o pensamento na elevação dos propósitos divinos que cada um de nós somos capazes de realizar. Convidamos os nossos irmãos a orar conosco, a entrar num campo vibratório de maior alegria, de sentir a presença incansável dos benfeitores a nos auxiliar. E assim, Mestre, com esta vibração que nós rogaríamos a Deus e a todos os nossos irmãos, que oremos pela paz, oremos por aqueles que ainda não conhecem Jesus e oremos por aqueles que conhecem Jesus e não vivenciam o seu Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ó Jesus, que alegria, Senhor, podermos
falar do seu Evangelho aos corações de tantos irmãos. Dai-nos, Senhor, a inspiração devida para que a palavra chegue na intimidade daqueles que estão conosco, trazendo-lhes a esperança e a alegria de viver. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Amigos, estamos falando da melancolia, esse estado de alma que muitos de nossos irmãos muitas vezes penetram e sofrem por deixar que a tristeza domine o seu pensamento. E o Evangelho nos diz de uma forma tão clara por que nós consideramos tão amarga a vida. Nós precisamos refletir o que nós temos recebido. Quantas bênçãos recebemos. Quantas alegrias Deus tem nos propiciado. Se você está doente, se você está com dificuldades, olhe isso com outros olhos. É a oportunidade que todos estamos tendo para ressarcir com as leis de Deus que no passado nós não compreendíamos. Nós precisamos aspirar, querer, desejar, buscar esta felicidade que liberta o nosso pensamento das algemas da tristeza. Outras vezes, de uma saudade profunda que transforma em dor. A saudade é um estado que nós um dia modificaremos, mas lembremos das coisas boas, especialmente daqueles entes queridos que já foram antes de nós, mas que eles sofrem com as nossas vibrações de dor, de saudades. Quantas vezes eles aproximam de nós, nos envolvem amorosamente e nós não percebemos. E se não percebemos, muitas vezes, é porque o seu pensamento, irmão, está mergulhado na melancolia. Coloque uma flor para aquele que você sente saudade. Peça a Jesus que ele esteja sendo amparado naquele momento. E ele vai sentir as emanações do seu amor. A saudade só é corrigida quando nós compreendemos que não existe abandono, existe ausência, mas a ausência, segundo o nosso querido amigo Eurípides Barçanufo, ele nos diz, a invisibilidade não quer dizer ausência, não quer dizer que estamos sozinhos. A invisibilidade é a do corpo, mas estamos sempre ligados aos corações que tanto amamos. Outros nós temos visto que sentem uma carência tão grande, a carência afetiva, que acaba cobrando do outro, exigindo do outro aquilo que muitas vezes ele não pode nos dar, ele não pode nos oferecer na hora que quero. Mas precisamos também corrigir que a carência afetiva, muitas vezes, é a resposta daquilo que fizemos, não em outras vidas, mas às vezes nessa vida mesmo, com as nossas ilusões, não tivemos tempo para repartir aquilo que nós precisaríamos repartir, nosso tempo, nosso afeto. E fomos pessoas, criaturas, que cobramos muito do outro, exigimos ou negamos pelo orgulho, achando que eu não ia precisar de ninguém na minha velhice ou em momentos em que eu iria ficar sozinho. Essa carência afetiva não se faz de corpo a corpo, meus irmãos. Essa carência afetiva não se faz no homem. Essa carência afetiva se faz pelo sentimento. Onde você estiver, você é capaz de auxiliar. Você é capaz de amar. Então nós vamos ver que todos nós precisamos vencer, como nos diz o Evangelho, resistir
com energia, essas impressões que muitas vezes enfraquece a nossa vontade. E a vontade, ela é um atributo que move o nosso pensamento, nos estimula a avançar. E quando você sentir essa melancolia, procure um trabalho do bem, faça alguma coisa pelo outro, visite uma pessoa que está sentindo talvez a mesma carência sua, ou quem sabe, na solidão. Visite um abrigo, visite um lar de idoso. Busque no seu coração ofertar aquilo que ele tanto deseja. A felicidade, ela se constrói assim, é dando que nós recebemos. E Deus envia quantas vezes os espíritos que vão nos auxiliar. E nós nem sempre percebemos isso. Às vezes nós temos o desejo de visitar alguém, não vou dar trabalho, vou preocupar, tenho que telefonar. Vá, meu irmão. Sua visita pode ser um momento de grande refazimento. É preciso que a gente quebre esses paradigmas que a sociedade criou. O paradigma das etiquetas, mas esquecemos que muitas vezes nós precisamos do outro, do preenchimento do vazio existencial que fomos criando. E nós percebemos que Deus envia para junto de nós espíritos que nos acercam de vibrações de alegria, de felicidade. Repare quando você faz uma prece. Quanto isso é importante quando a prece é sentida, que você tem lembranças. A vida se faz em movimentos, não se faz parado. O pensamento é uma ação divina. Ouça os pássaros, sente a brisa da natureza para você sentir a presença de Deus. E é preciso que nós também procuramos vencer a nossa solidão, as nossas tristezas, né? Com mais confiança. Tudo passa. Há tanta gente sofrendo, há tanta gente que nada tem material, nem também familiar, está feliz agradecendo a Deus. É preciso que a gente saia desse estado que nós criamos, que é o nosso degredo, porque nós estamos na Terra para vivenciar novas experiências, para que a gente possa desempenhar uma missão. E às vezes eu pergunto: que missão é a minha? A missão é aquela com quem Deus nos colocou. É esta a nossa missão. Nós não somos um espírito missionário desse grande porte, mas nós somos um espírito missionário para amar, para educar, para estender as mãos, para abrir o coração àqueles que Deus nos confiou, a nossa família. A família é o cadinho de nossa recuperação moral, afetiva. Então, por que viver em melancolia? Talvez nós não sabemos ou não sabíamos que a melancolia ela gera saudade, carência, carência até afetiva, solidão, angústia. Tudo isso compõe a melancolia. Mas elas não podem mais ser traduzidas em dor. Porque muitas vezes nós vemos as pessoas chorarem, né? Porque perderam os entes queridos, às vezes uma esposa, esposa, e às vezes escutamos assim: nada substitui a sua presença. A presença física, sim, mas a presença afetiva nós podemos tanto doar quanto receber. E quando nós mergulhamos nessa melancolia, nessa tristeza profunda, a gente pode perceber que nós ficamos pior. Porque a tristeza, quando ela desencadeia em nós outros quadros, que nós vamos sentindo cada vez mais isolados. E aí, quando você se isola, porque você quer também chamar a atenção dos outros, que você está sozinho,
que a sua vida é muito ruim, você está criando um estado de vitimização, porque ninguém pode viver sozinho. Quando eu fecho as portas do meu coração e fecho as portas do meu pensamento, eu me isolo. Posso estar dentro de casa e me sentindo sozinha, porque assim eu quero. Eu não quero conversar, eu não quero estar com o outro, eu não quero dividir, eu não quero sentir o que o outro está sentindo. E levanto uma porção de sentimentos, de pensamentos que estão dentro de nós. Porque ele é assim, porque ela é assim, porque meu filho fez isso, porque meu neto aconteceu daquilo. E quando nós somos convidados a separarmos pelo desencarne, aí nós dobramos a nossa dor, porque aí não é a dor mais, é o remorso, é o arrependimento. Porque temos tudo para melhorar e não saímos desse processo. E o Evangelho nos diz: se no curso desse degredo, provação, exonerando dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Nós estamos vivendo um momento na Terra e no Brasil que precisamos olhar, refletamos nos nossos irmãos que estão perdendo casas, que as águas estão levando tudo. Vamos pensar nisso. Qual é o sentimento que esses irmãos estão tendo? Será que Deus está levando a eles um castigo? Não, sabemos que não, porque a reencarnação não nos castiga. Mas talvez, quem sabe, para que a gente possa desenvolver dentro de nós a solidariedade e para que eu preciso também compreender que eu preciso do outro. E muitas vezes eu tenho que quebrar o meu orgulho, tenho que quebrar todas essas algemas da vaidade para receber ajuda do outro. Então, meus amigos, vamos orar. Eleve o seu pensamento, peça a Jesus por todos que estão sofrendo, que você vai ver que você não é um espírito que está sofrendo. Você está criando sentimentos, situações e que muitas vezes trazem preocupação aos filhos, trazem preocupação aos familiares, porque eu não quero. Então, se eu quero ficar melancólica, eu quero sofrer, eu quero criar condições. E aí nós vamos alcançando outras companhias, aqueles espíritos que aproximando de nós, aproveitam desses momentos e muitas vezes nos trazem outras vibrações mais difíceis. Então, meus queridos irmãos, é hora da gente sentir o valor da vida, o valor do trabalho, o valor do bem. E vejo que quando eu falo trabalho, o trabalho do bem, é você fazer esse movimento em favor do outro. Se você não pode sair de casa, faça alguma coisa para oferecer ao outro. Aprenda. Aprenda a fazer tantas coisas que você possa beneficiar aquele que mais necessita. Então é assim que nós vamos sentindo dentro de nós que essas aflições que são criadas não vale a pena perdurar. E se nós compreendermos as nossas dificuldades, as nossas lutas, nós vamos caminhando para aquilo que Jesus nos diz: bem-aventurados aflitos. Mas eu só serei bem-aventurada se eu realmente compreender que eu não posso confiar em pensamentos destrutivos que a melancolia nos traz. Porque a melancolia, além de trazer esses pensamentos, ela me traz o desencanto da vida. Então, que cada um possa buscar ajuda, amparo, mas sempre, sempre nós precisamos compreender que jamais ninguém estamos sozinhos. Então, meu pedido, ou se posso fazer alguma recomendação, se assim posso
dirigir a vocês, não guarde melancolia, meus irmãos, não vale a pena. Rompa com você mesmo, porque a felicidade não está nas coisas materiais. E quando essa névoa de tristeza, de te envolver em melancolia, procure um clima diferente, procure aqueles que possam te acolher com a palavra, com carinho e observará que todos te amam, te querem bem. Nós precisamos buscar, quando nós somos acolhidos ou acolhemos alguém, que surge sempre um novo clarão de encorajamento e de esperança para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Nesta hora do passe, pedimos aos espíritos amigos que envolvam os pensamentos, especialmente daqueles irmãos que se encontram em tristeza, em aflição, em melancolia. Que a bondade excelsa de Jesus se faça nos seus pensamentos, que o passe seja de fortalecimento, que as águas sejam fluidificadas com medicações que nos ajudam, mas que cada um faça o esforço de sair deste momento em que se encontra, rompendo tudo isso com o trabalho do bem, com a alegria de servir e com a oração. Obrigado, Jesus, que que o seu amor, a sua paz, o seu olhar estenda para todos os nossos irmãos que se passam pela dor. Recebam com carinho o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, sintam-se agasalhados por Jesus. Que assim seja.